Mas, cara, ó, você falou que aportou por volta de 120 milhões. 120 milhões na Escola Conca, isso. Porra, dá pra ver esse dinheiro de volta? A intenção é vê-lo Com multiplicado por muitas vezes. Com certeza é a intenção, mas é que assim, eu fico pensando, porra, caralho, 120 milha que tu coloca numa parada, esse troço tem que estar indo muito bem. Ele tem que ter um potencial de crescimento gigantesco. Porque esse dinheiro, geralmente, por exemplo, as pessoas que recebem esse dinheiro aplicam esse dinheiro para fazer o negócio crescer ainda mais. Para o negócio crescer, vai um pedacinho para o fundador vai, também, que ninguém é de ferro, né? Para fazer a alegria dos nossos sócios, né? A gente tem que alegrá-los também, né, Igor? Entendi. Isso. Porque assim... Mas um pedaço para premiar, para parabenizar e premiar o que eles desenvolveram. Isso tudo descrito bonitinho, não é segredo para ninguém. Não. Tudo é parte do negócio, né? Tudo é parte do que é negociado. E como é que é esse jogo, né? Se você põe 120 milhões para uma parcela, por exemplo, do negócio, a ideia é que esse negócio vai crescer e multiplicar. Esse negócio vai se desenvolver. Desde quando a gente entrou até aqui, praticamente um negócio quase dobrou de tamanho já. Porra, que maneiro. Em um ano, né? Praticamente dobrou de tamanho. Porque daí entra já a aptidão do empreendedor que desenvolveu o negócio, que já está crescendo, que você identifica, mas entra também o que a gente aporta. O próprio uso da grana que a gente aportou ajuda o negócio a crescer e além do nosso conhecimento, do nosso know-how, do que a gente aporta, do que a gente chama de capital intelectual. Cara, isso naquele daí é negócio. Uma das coisas. Vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque nós estamos pensando em fazer um processinho aí. Mas, pô, 120 milhões não é 120 mil reais, não é 120 reais. Quanto tempo leva para vocês falar assim, tá bom, vou colocar 120 milhões aí? Essa conversa é longa, eu imagino. A gente fez 2 aportes. O primeiro em torno de 50 milhões e esse último agora em torno de 70 milhões. Isso depende muito de qual é a avaliação do negócio. Então, por exemplo, quando a gente entrou nesse negócio, ele tinha um tamanho, no ano anterior que a gente entrou, de cerca de 12 milhões de resultado líquido anual. Já no ano que a gente entrou, que foi 2021, ele já finalizou esse ano, na realidade, esses 12 meses depois que a gente entrou, com 25 milhões. Então, praticamente, mais do que dobrou de tamanho. Sim. E a previsão para esse ano é de cerca de 40 milhões de resultado. Ou seja, você vê que você tem uma coisa exponencialmente crescendo, um modelo validado. Isso quando você faz esse investimento, você investe no modelo e nas pessoas envolvidas, na qualidade do empreendedor. Tu consegue prever até assim, quando que para de crescer dessa forma tão absurda? Porque assim, você não cresce de forma absurda assim para sempre. Exatamente. Fato. Você não vai dobrar de tamanho todo ano, não é assim que funciona. Mas se você tiver um crescimento de 30% ao ano, 33% ao ano, você dobra a cada 3 anos. Isso é razoável. Bastante razoável. Né? Então, se você dobra a cada 3 anos, em 9 anos você já cresceu muito. Você dobrou, depois dobrou de novo, depois você já multiplicou por 8 em 3 anos. E essas empresas que fazem parte do grupo Wiser, elas usam o teu expertise? Você participa de, sei lá, dar conselho? Você faz parte do board e tal? A gente faz um conselho, não é? Uma das coisas que a gente faz é esse capital intelectual que a gente traz para o sócio, é trazer aquilo que em 30 anos a gente aprendeu, a gente desenvolveu, que a gente pode aportar, que a gente pode ajudar, principalmente na parte de vendas, na parte de marketing, na parte de modelo de negócios, como desenhar um melhor modelo de negócio, um modelo mais eficiente, e aí a gente ajuda aquele empreendedor que já tem mérito por ter criado o negócio dele e, ao mesmo tempo, ele já está tendo sucesso no trabalho dele, a gente acelera esse processo. Foi o que aconteceu. Para você ter ideia, foram 12 milhões de resultado no ano anterior e a projeção do ano seguinte era 18. Ou seja, quando a gente comprou, eles nos venderam que teriam 18 de resultado nos próximos 12 meses, que seria um crescimento de 50%. Teve 25. Ou seja, teve 7 a mais dos 18. A gente atribui não só ao que eles projetaram, mas a ajuda que a gente deu. Então a gente consegue ajudar, porque a gente já passou pelo mesmo caminho que os empreendedores iniciantes estão passando.
Então, a gente consegue ajudar a encurtar um pouco essa distância. Faz todo sentido, porque assim, eu conversei esse último ano com bastante gente sobre esse tipo de coisa. Inclusive pessoas interessadas em fazer parte do Flow mesmo. Cara, mas eu percebi também que tem uma galera que não é o tipo de sócio que eu procuraria, que é o cara que ele bota dinheiro e vai embora, sabe? E aí depois ele... Tá tudo bem com isso, mas não é o que eu tava... Assim, se fosse rolar, eu ia procurar um cara que pudesse agregar alguma coisa pra me ajudar a fazer a parada ir mais longe, né? No caso, você consegue, de fato, empurrar essas outras empresas, né? Estando ali porra, cara, você, né, fez o WhatsApp. Então... É a diferença, por exemplo, de você ter como sócio um fundo, nada contra um fundo. Nada contra. Eu nada tenho, contra. inclusive, um fundo, que é nosso sócio, lá na Wiser. Não tem nenhum problema, mas a diferença de um fundo, e quando eu fiz nós vendemos uma posição minoritária para um fundo, a gente tinha o objetivo de pegar uma expertise que eu, por exemplo, não tinha, que é a expertise do mercado financeiro para um caso de um IPO futuro, caso ele acontecesse em algum momento. Então seria legal ter um sócio que tivesse essa capacidade, essa competência e trouxesse essa experiência para nós. Ou seja, não é só a grana que vale. Claro que o dinheiro é importante, claro que o capital é importante, mas o outro capital, que é o capital intelectual, o conhecimento que ele traz, o networking que ele traz, a experiência dele, às vezes, num cenário que nós estamos, a própria audiência dele, a figura dele, a imagem dele, tudo isso é parte do capital. Eu concordo, e eu realmente considero isso daí importante pra cacete, cara. Sabe? Às vezes até... é isso que vocês chamam do smart money? Smart money é o capital intelectual, como você preferir. Tá. Tá. Que é aquela história, né? Você tem o dinheiro, ele tem valor, o dinheiro. O capital financeiro tem valor. Mas tem um outro valor que é um valor intangível, que é o conhecimento. Por exemplo, quando eu comecei a WhatsApp em 1995, eu não tinha grana. Eu usei dinheiro do meu cheque especial, pagando juros altíssimos de 12% ao mês. É uma história que eu já falei 500 vezes. Mas isso era... muita gente falou, nossa, que doideira, que loucura isso. E eu costumo dizer que é menos loucura do que parece. Porque eu, apesar de não ter o grana, eu tinha um capital intelectual já razoavelmente alto, mesmo eu tendo 23 anos de idade. Porque eu tinha trabalhado 4 anos no curso de inglês e na área de vendas eu era muito forte. Então, basicamente, a minha competência de trazer clientes me trazia caixa também. Então, a gente teve sucesso muito rápido por causa disso. Eu paguei um empréstimo e foi tudo bem. Agora, quando o cara não tem a grana e nem o capital intelectual, aí ele é um grande candidato a entrar na estatística das 80% das empresas que quebram antes de 10 anos. Né?